Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Esse módulo é de metodologia científica e na primeira aula nós iremos conhecer um pouco mais sobre ciência e os diferentes tipos de conhecimento. Então, se interessou e quer aprender mais, fica por aí e segue o fio. Então, vamos lá, primeiramente, conhecer a disciplina Metodologia Científica e qual o seu significado. Então, primeiramente, eu quero que vocês lembrem que logia é estudo. Então, logia, estudo. Esse método vem do métodos. E esse científica vem do termo ciência. O que é que significa? O método é um caminho, um meio, uma forma. Logia, estudo, e científica de ciência, que nada mais é do que conhecimento. Ou seja, metodologia científica significa estudo do caminho para o conhecimento. Então, nessa disciplina, nós vamos conhecer os diferentes caminhos que nos levam, então, ao conhecimento, principalmente ao conhecimento científico, porque não é somente um caminho existente. Então, aqui nós vamos conhecer esses métodos que nos permitem chegar ao caminho. Então, percebam que a metodologia científica é uma ferramenta, certo? Que deve ser estudada para que nós tenhamos conhecimento sobre os métodos científicos, pois os métodos científicos nos permitirão conhecer e criar ciência, que é o que nós estamos tentando fazer, então, em um curso superior de ensino. É aprender ciência, é construir ciência, é criar ciência. Então, vamos primeiro conhecer o que é ciência, isso que nós queremos construir. Segundo Ferrari, a ciência é um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com um objeto limitado, capaz de ser submetida à verificação. Então, veja, a ciência ela é racional. A ciência não é movida pela paixão. Muito longe disso, a ciência ela é movida pelo racionalismo. A ciência ela busca verificação do conhecimento. Não é eu acho, não é eu penso, é eu experimento, eu comprovo. Então a ciência é basicamente isso. Então a ciência ela gera conhecimento. Não é à toa que conseguimos aí criar uma vacina do coronavírus, tão recente, né? Em cerca de 8 meses, 9 meses, não só criar, como também realizar os testes, que foi algo, um recorde, né, pro mundo. Mas isso é por quê? Porque a ciência nessa área biológica está cada vez mais desenvolvida. Então a ciência gera conhecimento. O conhecimento científico foi, por exemplo, que permitiu, então, que nós tivéssemos aí acesso, não temos ainda, mas que o mundo tivesse acesso, então, à vacina contra o coronavírus ou qualquer outro tipo de doença ou qualquer tecnologia que nós conhecemos. Mas a pergunta é, somente a ciência gera conhecimento? Todo conhecimento existente no mundo, ele vem da ciência? Não. Não existe somente a ciência como geradora de conhecimento. Se gera conhecimento também de outras formas. Então, como é que a gente pode gerar conhecimento? Se pode gerar conhecimento, adquirir conhecimento pela intuição.
Se pode adquirir conhecimento pela experimentação. Se pode adquirir conhecimento pela racionalização. Então, nós temos formas diferentes de adquirir conhecimentos. Então, não é somente o conhecimento científico é o conhecimento correto, isso não existe. O conhecimento científico é mais um tipo de conhecimento. Porque se nós disséssemos que o conhecimento científico é o único conhecimento correto, então a pergunta é, aquelas pessoas que são analfabetas ou que têm dificuldades na escrita, enfim, em várias partes que não concluíram os estudos, elas não têm conhecimento? Os índios que por muitos anos caçam, pescam, fazem a colheita de materiais, remédios naturais, eles não têm conhecimento? Claro que têm. Só não é o conhecimento científico, mas esse conhecimento também tem o seu valor. Então, pela intuição, muitas vezes tu olha para uma coisa e tu já cria ali uma ideia. Tu já tem uma intuição sobre aquilo, se aquilo vai dar certo ou se aquilo vai dar errado. Então veja, isso é uma forma de conhecimento. Ou mesmo pela experimentação. Tu já fez aquilo várias vezes e todas as vezes trouxe um certo resultado. Então tu vai pegar todo esse resultado que foi gerado, vai pensar e falar, não vale a pena porque geralmente o resultado final é esse. Então isso é um conhecimento por experimentação. Ou mesmo, tu pode ter um conhecimento por racionalização. Tu mede os prós e os contras. Se eu fizer, eu vou ter essa consequência e esse benefício. Então, não vale a pena. Isso também é um conhecimento. Então, vejam aí que são diversas as formas de adquirir conhecimento. Mas eu trouxe para vocês aqui 4 tipos de conhecimento que vocês têm que conhecer muito bem para essa disciplina. Então, estão aqui eles: o conhecimento empírico, o conhecimento teológico, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Então, aqui nós temos 4 tipos de conhecimento que vocês têm que conhecer. Então, vamos começar, um de cada vez. Primeiro, o empírico. Então, o conhecimento empírico é aquele conhecimento que se obtém através da vivência, da observação dos fenômenos. Então, esse conhecimento empírico é um conhecimento que tem característica superficial, primeiramente é essa. A primeira característica desse conhecimento é superficial. Então, ele conforma-se com a aparência. Então, para muitos, uma coisa ela vai ter uma certa aparência e para outras vai ter uma aparência diferente. E muitas vezes as pessoas podem não concordar com esse conhecimento empírico, podem não ter o mesmo conhecimento empírico. Além disso, o conhecimento empírico ele é sensitivo, referente a vivências, estados de ânimo e emoções diárias. Então, esse conhecimento empírico, ele é muito individual. É o que tu vê, é o que tu sente, é o que tu percebe, é o que aquilo te traz. Então, não é científico porque não é padronizado. A mesma forma que é para Chico, é para Francisco. Não. Aqui para Chico pode ser de uma forma e para Francisco pode ser de outra forma. Ele é subjetivo. É o próprio sujeito que organiza suas experiências e conhecimentos. Então, é o indivíduo que vai dizer a sua experiência sobre aquilo, os seus conhecimentos sobre aquilo,
não é algo uniforme. E, por fim, ele é assistemático. Ou seja, a organização da experiência não visa uma sistematização das ideias, nem da forma de adquiri-las, nem na tentativa de validá-las. Se o indivíduo ele tem um conhecimento empírico, por ser um conhecimento empírico, ele não tem que dizer como ele chegou naquela ideia, ele não tem que validar aquela ideia, porque não é o tipo de conhecimento validado. Esse é um conhecimento empírico, é um conhecimento de observação. Esse conhecimento, inclusive, ele se destaca muito em sociedades indígenas, por exemplo. Os índios, muitas vezes, eles conhecem uma plantinha e eles passam aquele conhecimento sobre aquela planta de geração a geração. Como foi que eles conseguiram saber que aquela planta tinha uma propriedade importante para curar uma certa doença? Foi pela ciência? Claro que não, porque eles não têm os aparatos científicos para isso. Foi pelo conhecimento empírico, foi pela observação sistemática. Usou uma vez, percebeu, melhorou tal sintoma. Usou de novo, enfim, então vários conhecimentos e várias coisas hoje que nós ingerimos, vários fármacos que nós consumimos, eles inicialmente eram um conhecimento empírico que depois, com estudos, virou um conhecimento científico. Para conhecimento empírico, quem me conhece sabe bem que eu gosto muito de correr, por isso eu coloquei aqui um corredor. E para exemplificar o conhecimento empírico, eu vou trazer um caso que eu percebo na corrida. Sempre que eu como, mais ou menos 2 horas antes de correr, um iogurte, uma frutinha, eu corro muito bem. Meu corpo se adapta muito bem e eu consigo correr tranquilamente. Mas sempre que eu tomo café com leite ou queijo, enfim, um derivado de leite com mais algo gorduroso, geralmente eu passo mal na hora de correr e eu corro mal. Então veja, existe alguma comprovação científica que tomar café com leite faz com que o indivíduo não consiga correr direito? Não. Tem pessoas que tomam café com leite e conseguem correr bem? Tem, mas não eu. Então veja que é algo referente à vivência, estados de ânimo e emoções. E além disso, o próprio sujeito que organiza suas experiências e conhecimentos. O que pode ser para mim, o que é um conhecimento empírico para mim, que é esse café com leite, por exemplo, pode não ser para outra pessoa. Então eu espero que vocês tenham compreendido esse tipo de conhecimento. Conhecimento filosófico. Vamos lá. Esse conhecimento, ele é um conhecimento questionador. Ele busca questionar as coisas, mas também não é conhecimento científico. O primeiro ponto relevante é que seu ponto de partida consiste em hipóteses que não poderão ser submetidas à observação. Então, está aqui já uma diferença do conhecimento científico, porque o conhecimento científico ele é submetido à observação, à experimentação. Já o filosófico ele não pode ser submetido à observação. Outro ponto, ele é não verificável. Então, as hipóteses não podem ser confirmadas nem refutadas. E isso tem que acontecer no conhecimento científico. Além disso, ele é racional. Então, aqui ele bate com o conhecimento científico. Consiste no conjunto de enunciados logicamente relacionados. A ciência, o conhecimento científico, também é racional. Sistemático. Suas hipóteses e enunciados visam uma representação coerente da realidade estudada numa tentativa de apreendê-la em sua totalidade. Então veja, nesse tipo de conhecimento,
Essa ideia de sistemático é que, a partir de uma certa observação, de um ponto específico, se consiga ter uma ideia do todo. Então, ele meio que representa uma realidade coerente. Então, aqui nós temos o conhecimento filosófico, que vimos é diferente do empírico e também é diferente do científico.